Ô, turma, vamos dar continuidade então? Nós estamos falando aí a respeito de proposições lógicas, né? E nós aprendemos aí vários conceitos a respeito desse assunto, né? Aprendemos aí a identificar uma proposição lógica. Já vimos aí que as proposições lógicas recebem apenas dois valores, de verdadeiro ou falso. Temos aí sentenças abertas, né? Que não são proposições, né? Nós vimos isso. Vimos os princípios aí, né? Dessas proposições. Quem lembra aí dos três princípios? Qual que é o primeiro princípio? Da não contradição, né? Não podemos ter aí, e essa parte vai ser importante aqui, ó, na montagem da tabela verdade. Eu não posso ter uma contradição, não posso ter uma proposição que seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo, de maneira simultânea, beleza? A segunda regra que a gente tinha lá, o segundo princípio que a gente tinha lá, era o da identidade. Sempre que eu tiver uma proposição que seja verdadeira, ela vai continuar sendo verdadeira. Se ela for falsa, ela vai continuar sendo falsa, beleza? Esse é o segundo princípio. E o terceiro e último princípio, qual que era mesmo? Qual que era? Do terceiro excluído. Não tem uma terceira resposta. Observem, é verdadeiro ou falso. Não tem meio termo, não tem sim, não, talvez, beleza? Verdadeiro ou falso. Bom, com base nesses conhecimentos, pessoal, a gente vai avançar dentro da matéria aqui e a gente vai falar sobre a queridinha aqui, ó, dessa matéria, que é a tabela verdade, que assusta aí, na verdade, alguns alunos, beleza? Essa tabela verdade é um pouco chatinha, tá? Como eu falei com vocês, nós temos alguns conectivos, né? Vão ser basicamente 5 conectivos que nós vamos aprender aqui, tá? E para cada conectivo desse, vai ter uma tabela verdade, que é o que deixa difícil, porque vocês vão precisar aprender a montar essas tabelas verdade e precisam observar que para cada conectivo vai ter uma tabela verdade diferente, beleza? Então, eu vou ensinar vocês como montar essa tabela. Eu quero que vocês memorizem esse procedimento e treinem isso aqui, ó, o máximo que vocês conseguirem em casa, beleza? Quando eu estava estudando para a Polícia Penal, lá tinha esse conceito aqui de raciocínio lógico e tinha essas proposições lógicas aí envolvendo tabela verdade. E como era um conceito um pouco novo para mim, eu esquecia muito como montar essas tabelas verdade. Então, com certeza, cada um de vocês deve ter um cantinho em casa aí onde estuda. Eu aconselho vocês a utilizar um post-it e colar lá todas essas tabelas verdade, beleza? Anota no papel, cola na parede lá, prega lá, para vocês ficarem olhando aquilo ali o tempo todo, para vocês lembrarem e realmente memorizarem como é que é feita a montagem aqui da tabela verdade, beleza? Porque dá trabalho, tá? Dá trabalho. E é muito confuso. Cada conectivo vai ter uma tabela verdade diferente, beleza? Então prestem bastante atenção e treinem bastante aqui para vocês ficarem craque. Essa parte inicial aqui, ó, tem que ser de cara. A hora que bater o olho, já preencher isso aqui rapidinho, beleza? Esse aqui é o básicozão, tá? Aí eu vou mostrar a vocês aqui como que vocês vão preencher, beleza? Bom, e o que é essa tabela verdade? Né? É uma tabela que a gente utiliza na resolução de questões, tá? Utilizando aí esses valores lógicos, que a gente já sabe que é verdadeiro ou falso. Na maioria das vezes, a gente utiliza proposições compostas. Nós já aprendemos aí o que é uma proposição composta, né? Olha lá, é uma ferramenta para a resolução de exercícios, beleza? É o seguinte, pessoal, acompanhem comigo. Observe que eu tenho uma tabela aqui, obviamente, P e Q. Observem que eu tenho duas proposições simples. Quando eu tenho duas proposições simples, isso forma uma proposição composta, beleza? Então, observem, ó, tenho a minha primeira proposição, tenho uma segunda proposição, beleza? Observem então aqui que eu comecei a montar a minha tabela. Por que eu montei aqui com 4 linhas? Observem, pessoal, que eu tenho duas proposições. Então, tem uma regra matemática por trás aí, beleza? Vai ser sempre o número 2 elevado à quantidade de proposições simples. Nós vamos chamar aqui de N. Anota aí, ó, beleza? Isso é para mim determinar a quantidade de linhas que eu vou ter na minha tabela, beleza? Ah, professor, como é que eu faço para identificar a quantidade de colunas? De colunas aqui, ó, como é que eu faço? É de acordo com a quantidade de proposições. Se eu tiver uma proposição, apenas uma coluna. Se eu tiver duas proposições, duas colunas. 3 proposições, 3 colunas, e assim sucessivamente, tá? Eu já vi questões aí, pessoal, em concurso com até 4 proposições, tá? P, Q, R e S, beleza? Com 4 proposições, tá?
Beleza, professor, consegui entender. De acordo com a quantidade de proposições, eu vou montando aqui, ó, as colunas, tá? E para me identificar a quantidade de linhas, como é que eu faço? Vai ser essa regra aqui, ó. O número 2 elevado a n. Quem que é esse n? Anota aí, ó. Número 2 elevado a n. Esse n é a quantidade de proposições simples, beleza? É a quantidade de proposições simples. Quantas proposições simples eu tenho aqui, pessoal? 2. Então, ou seja, vai ser o número 2 elevado a 2. Quanto que dá isso aqui, pessoal? É a mesma coisa aqui? 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, ou seja, eu vou ter 4 linhas. 1, 2, 3, 4. 4 linhas, beleza? Ah, professor, e se eu tiver lá 3 proposições simples? Olha só, 3 proposições simples. Quanto que dá isso aqui, pessoal? 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá um resultado de 8. Então, ou seja, eu vou ter uma tabela verdade lá com 3 colunas, já que eu tenho 3 proposições, e nas linhas eu vou ter 8 linhas, beleza? É assim que a gente faz a conta para a gente conseguir definir a quantidade de colunas e de linhas a hora de montar a minha tabela verdade, beleza? Todo mundo conseguiu compreender isso aqui, pessoal? É fundamental, porque senão não vai conseguir montar a tabela verdade aí, beleza? Bom, agora que eu já aprendi aí a montar essa tabela verdade, eu já sei que as colunas aqui representam as minhas proposições simples. E para mim definir a quantidade de linhas, eu vou usar essa regrinha aqui, ó, de 2 elevado à quantidade de proposições simples, eu já consigo montar aqui e definir a quantidade de linhas que eu vou ter na minha tabela, beleza? Então acompanhe comigo aqui, ó. Observem, eu tenho 2 proposições, P e Q. Se eu tenho 2 proposições, eu tenho 2 colunas, beleza? Se eu tenho 2 proposições, eu tenho 4 linhas, tá? 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Pronto, montei a minha tabela ali. Agora eu vou preencher essa tabela, beleza? Como é que a gente faz para preencher, pessoal? Quais são os valores lógicos que nós temos? Verdadeiro ou falso? A gente precisa esgotar essas possibilidades aqui, beleza? Então acompanhe o meu raciocínio. Eu quero que vocês sempre montem dessa forma, seguindo esse raciocínio, beleza? Como é que vocês vão começar lá? Ó, se aqui eu tenho 4 linhas, vocês concordam comigo que é 50-50? 50% ser verdadeiro, 50% ser falso. Então vocês vão montar para mim, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Que eu esgotei as possibilidades. Pode ser 50% verdadeiro, 50% falso. Beleza? Vamos lá de novo. Sempre começa do verdadeiro, beleza? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Esgotei as possibilidades. Agora eu vou para o próximo. O próximo, pessoal, a gente sempre vai trocar. Sempre vai intercalar. Beleza? Porque não pode bater a mesma coisa. Verdadeiro e verdadeiro aqui, falso e falso. Não pode. Eu preciso intercalar. Beleza? Então como é que vai ficar? Sempre começando o verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, falso com verdadeiro, depois falso com verdadeiro, falso e falso. Como é que vocês vão fazer para montar essa parte aqui? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vocês viram que aqui continua os mesmos 50% de cada um? 50% pode ser verdadeiro, 50% pode ser falso. Só que tem que ser trocado, tem que ser intercalado. Beleza? Vamos recapitular? 2 proposições, 2 colunas. Para mim definir a quantidade de linhas, eu vou lá na minha regrinha, ó, é o 2 elevado à quantidade de proposições. Eu tenho 2 proposições, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 deu 4. Então eu tenho 4 linhas. 4 linhas. Montei a minha tabela verdade. Agora eu vou preencher ela. Sempre vou começar do verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora eu vou para o próximo. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Sempre dessa forma aqui, ó, tá? É isso aí que eu quero que vocês decorem, porque isso aqui é o básico, é a partir daqui que a gente começa a fazer as operações. Se o cara não saber montar a partir daqui, ele não vai conseguir fazer as operações que vão ser pedidas lá nos exercícios, beleza? Isso aqui é como se fosse a tabela padrão, é o geral, daqui que eu vou conseguir fazer os demais exercícios, beleza? É bater o olho e montar isso aqui rapidinho, beleza? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, beleza? Rapidinho. Tá? Rapidão, porque senão vocês não vão conseguir fazer os exercícios. Beleza? É a base. Qualquer exercício, exatamente. Tá? Eu preciso montar essa base, que aí o que tiver pedindo no exercício, eu consigo ir preenchendo e consigo ir montando aqui a minha tabela com mais informações. Tá? É a partir daqui que eu vou montando as outras informações. Beleza?
sempre par, para fechar certinho a tabela verdade, né? Ou 4 linhas, ou 8, ou 16, e assim sucessivamente, sempre fechando dessa forma, tá? Sempre dobrando ali. Beleza, pessoal, até aqui? Então é dessa forma aí que a gente vai montar a nossa tabela verdade. Vamos ver algumas situações aqui? Sim. Uhum. Uhum. Tem que intercalar, porque senão sempre é assim, ela vai ser padrão. Ela é dessa forma aqui, ó, sempre. É o que eu falei, pessoal, vocês vão montar sempre dessa forma. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Sempre dessa forma aqui. Tem que padronizar isso aí. Faz uma tatuagem no braço aqui assim, ó, que aí vocês não vão esquecer nunca. Vocês ficam olhando toda hora para ela assim. Beleza? É sério, tem que lembrar disso aí, tá? Sempre dessa forma, tá? Não necessariamente. Se você mudar aqui, você vai ter que mudar lá. Aí vai te dando trabalho. Padroniza. Mantém dessa forma aqui para você não ter problema. Porque se toda hora você ficar montando isso de forma diferente, vai dar uma hora que você vai fazer alguma coisa errada, tá? Padroniza. Sempre dessa forma. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto. Beleza? Sempre começando do verdadeiro, tá? Porque se você querer inverter aqui, ó, você vai ter que fazer inversão lá também. Aí às vezes pode dar errado. E ali tem só 4 linhas. E se fossem 8 linhas? E se fosse 16? Se fosse 32 linhas? Entendeu? Vai só piorando. Beleza, pessoal? Até aqui. Vamos avançar um pouco mais. Ó, para mim definir a quantidade de linhas, como é que eu faço mesmo? É utilizando a fórmula, ó. Número de linhas é esse número 2 elevado a n. Beleza? Esse n é a quantidade de proposições simples. Beleza? Ah, professor, eu tenho 2 proposições simples. Então, lá, o 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, a minha tabela verdade vai ter 4 linhas. Beleza? Ah, professor, eu tenho 3 proposições simples. Então, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai dar 8. Então, vou ter 8 linhas lá na minha tabela verdade. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fechou? Vamos avançar, então. Vamos fazer alguns exemplos, ó. Como eu falei com vocês, na maioria das vezes, essa tabela verdade é aplicada a proposições compostas, beleza? Observem comigo essa proposição aqui, ó. Carla é rica e Fernanda é feliz. Isso é uma proposição simples ou composta? Por que ela é composta? Tenho 2 proposições simples. Qual que é o conectivo aqui, pessoal? Aqui, ó. Vamos fazer aquele teste que eu falei com vocês? Observa a primeira proposição e vê se ela faz sentido. Carla é rica. Beleza, isso é uma proposição. Olha a segunda. Fernanda é feliz. Isso também é uma proposição. Se eu junto essas 2 proposições, se eu conecto essas 2 proposições, eu tenho uma proposição composta. Beleza? É essa ideia que eu quero que vocês tenham. Tranquilo? Bom, vamos montar então a nossa tabela verdade disso aqui, para ver como é que vai ficar. Observem, eu tenho 2 proposições simples. Quantas linhas eu vou ter, pessoal, na minha tabela verdade? 4 linhas, beleza? Então, ó, vamos preencher então? Eu gostaria que vocês fizessem aí no caderninho de vocês aí, para vocês treinarem, tá? Ponto importante, o preenchimento, beleza? Quantas preposições que nós tínhamos lá, pessoal? Proposições? 2, né? Essa daqui é a primeira, quem lembra aí o que estava dizendo lá? Carla é rica, então é essa primeira aqui, ó, beleza? Carla é rica. E a outra dizia o quê? Fernanda é feliz. Então tá ali, ó, é a minha segunda, beleza? P e Q, as 2 proposições, beleza? Quantas proposições que nós tínhamos? 2. Se eu tenho 2 proposições, vai ser o número 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, ou seja, eu tenho 4 linhas, beleza? Tranquilo, pessoal, até aqui? Vamos preencher então a nossa tabela verdade aqui. Como é que fica mesmo? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Sempre dessa forma, tá? Não tem erro, sempre dessa forma. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Sempre dessa forma, beleza? E o nosso Q aqui, como é que fica? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto, isso aqui é o básico. Tem que montar isso aqui. Se não montar isso aí, não consegue fazer nada. Beleza? Essa aí é a tabela verdade base. Dela que a gente consegue resolver as questões. Beleza? Pode falar, Lucas.
Se tivesse mais linhas, eu teria mais proposições, concorda? PQ, iria vir uma próxima aqui, ó, R, uma proposição aqui, ó, né? E eu iria aumentar a quantidade de linhas. Com 3 proposições, pessoal, quantas linhas que vai dar? 3 proposições. 2 elevado a 3. Isso aqui vai dar 8. Então eu vou ter aqui, ó, o dobro de linhas. Teria 8 linhas. Aí nós vamos aprender a preencher. Beleza, pessoal? Até aqui? Ficou tranquilo? Sempre dessa forma, tá? Anota no caderno de vocês aí a forma de preencher. Se preencher errado, vai dar ruim, não vai bater, tá? Beleza? Sempre começa lá, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Não tem erro, não. Só montar, pô. Beleza? Decora aí. Tranquilo, pessoal? Isso aí para 2 proposições simples, né? Então tá aí o preenchimento. E se forem 3 proposições, a ideia é a mesma, beleza? É basicamente a mesma ideia. O que é que vai mudar? Agora eu vou ter 8 linhas, tá? Vou ter 8 linhas. E quantas colunas nós vamos ter, pessoal? 3 colunas, tá? 3 colunas. Então vamos lá? Olha lá, ó, 3 colunas, P, Q e R. E a quantidade de linhas? 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas, beleza? E assim sucessivamente, viu, pessoal? Como eu falei com vocês, eu já vi aí até 4 proposições, beleza? Se fosse 4, seria lá, ó, 2 elevado a 4. Quanto que dá isso aqui? 16, beleza? Aí imaginem lá na hora da prova fazer lá 16 linhas com P, Q, R e S, beleza? É comum, tá? Caiu com 4 proposições. Então por isso que precisa saber montar a tabela, porque senão não consegue responder nada não, beleza? E essa daqui é a tabela base, é a partir dela que eu consigo resolver as operações lá que estiverem sendo pedidas no exercício. Beleza, pessoal? Como é que vai ser a montagem aqui então? A gente precisa sempre esgotar a quantidade de possibilidades, beleza? Lá na outra, vou colocar aqui do lado para a gente lembrar, a gente não começou lá com verdadeiro, verdadeiro, depois falso, falso, não foi? Vou colocar ela aqui no cantinho para a gente lembrar, ó, P e Q. Como é que era mesmo, pessoal? Me ajudem aí para a gente recordar aqui. Como é que era mesmo? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui? Beleza? Sempre dessa forma. Nós esgotamos aqui as possibilidades. Ali, pessoal, como é que a gente vai fazer? Vocês sempre vão ter essa ideia de 50% na cabeça, beleza? Então, vamos lá? Como é que vai ficar? Sempre começando o verdadeiro. Verdadeiro, 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 verdadeiro. E agora? F, 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 F. Beleza? Sempre dessa forma. Começa do verdadeiro e esgota as possibilidades. Verdadeiro, 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 verdadeiro. 50%. Agora falso. Falso, 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 falso. 50%. 50% verdadeiro, 50% falso. Beleza? Sempre dessa forma, tá? E agora, para ir para a próxima, é como se a gente fosse diminuindo. É como se estivesse diminuindo por 2. Beleza? Vocês viram que aqui tem 4 verdadeiros? Então agora vão ser 2 verdadeiros. Beleza? Então vamos lá, ó. Verdadeiro, verdadeiro. 2 verdadeiros. Agora quem que vem? Falso, falso. E de novo, verdadeiro, verdadeiro. E depois falso, falso. Sempre nessa ideia de distribuir. Como se fosse na ideia da cabeça de dividir por 2. Beleza? E a última coluna, como é que fica? Ela fica trocando, vai intercalando. Beleza? Sempre começando do verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Sempre utilizando essa ideia, tá? Treinem isso aí para não esquecer esse preenchimento, tá? Porque isso aí não é ainda os exercícios, é só o preenchimento básico. A gente vai partir daqui para a gente fazer as questões, tá? E não se esqueçam, para cada conectivo tem uma tabela verdade diferente, beleza? O que posso? Vou repetir. Beleza, pessoal, vamos recapitular? Me ajudem a preencher aqui novamente. Observem que agora eu tenho 8 linhas, né? Se eu tenho 8 linhas, eu preciso ter essa ideia aí de 50%. Precisa ficar 50% verdadeiro, 50% falso, beleza? Sempre começando o verdadeiro. Então vamos lá? Verdadeiro, 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 né? Se eu tenho 8 linhas, metade verdadeira, metade falsa, beleza?
Vou tentar pôr o falso de vermelho, tá? Olha lá, ó, falso, 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 falso. Beleza? Olha lá, 4 verdadeiro, 4 falso. Beleza? É a mais tranquilinha. Agora eu quero que vocês tenham a ideia de dividir por 2. Beleza? Isso aqui eu tenho 4 verdadeiros. Se eu divido por 2, quanto que vai dar? Vai dar 2. Então eu vou ter 2 verdadeiros. Verdadeiro, verdadeiro. Beleza? E a mesma ideia com falso. Falso, falso. Aí agora é como se eu estivesse repetindo isso. Beleza? Aí eu vou repetir esse procedimento. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Beleza? Sempre dessa forma. E o último é o mais tranquilo, que é só ir trocando, ir intercalando. Começa do verdadeiro e vai intercalando. Beleza? Vamos lá? Como é que vai ficar? Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Beleza? Sempre dessa forma. O último é o mais de boa. Na verdade, todos são. É só montar direitinho aí, não tem erro, pessoal. Mas o último é mais fácil de lembrar. É só ir trocando, intercalando. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Sempre começando do verdadeiro. Pode falar. No caso, se ele fosse 16 linhas. Aí, no caso, iam ser 8, aí é 4 verdadeiro. Você sempre vai dividindo por 2. A primeira aqui seriam 8 verdadeiros, né? 8 verdadeiro, 8 falso. Aí a próxima, 4 verdadeiro, 4 falso. E assim sucessivamente. 2 verdadeiro, 2 falso. E o último vai intercalando. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Não tem erro não. Sempre esse mesmo procedimento. Beleza? Dúvidas, pessoal, em relação a esse preenchimento aqui? Se tiver, agora que é a hora de falar, chegar em casa, treinar isso aí, ó, até, beleza? Para não esquecer esse procedimento. Lembrando, isso aqui é só a ideia de preenchimento. Isso aqui não é questão, não é uma operação envolvendo tabela verdade ali, tá? É só o preenchimento. Tem que saber preencher isso aqui para resolver o que é pedido lá nas questões, beleza? Dúvidas, pessoal? Sim. Vamos tentar, pessoal, com quatro proposições lógicas, P, Q, R e S, beleza? Quantas proposições eu tenho, pessoal? 4. Então vai dar um total de quantas linhas? 16 linhas. Por quê? É o número 2 elevado a 4, beleza? Vai dar 16 linhas, beleza? Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo isso aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai ficar pequenininho aqui, tá? 16 linhas lá, tá, pessoal? Vamos tentar preencher tudo isso aí, então? Beleza? Ó, se eu tenho 16 linhas, eu preciso ter essa ideia de 50%, beleza? Sempre começando do verdadeiro. Então, quantos verdadeiros eu vou ter aqui, pessoal? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verdadeiros. E quantos falsos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 falsos. Beleza? E agora? Vou dividindo isso por 2. Se aqui eu tinha 8, agora vão ser quantos? 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? E agora o falso, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. E agora eu repito esse procedimento. Beleza? Como é que vai ficar? Verdadeiro, 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 verdadeiro. 4 vezes. E agora o falso também 4 vezes. Falso, 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 falso. 4 vezes. Beleza? Mesma ideia. Vou dividir isso aí por 2. Aqui eram 4, agora vão ser 2. Verdadeiro, verdadeiro. E agora? Falso, falso. E depois? Verdadeiro, verdadeiro. E depois? Falso, falso. E depois? Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Beleza? E agora? Agora vai intercalando, sempre começando do V e vai intercalando, beleza? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza, pessoal?
Estou preenchendo aqui para ganhar um pouquinho de tempo aqui, para não ficar igual o bobo trocando pincel aqui. Beleza? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, tá? Então aqui falso, 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 falso e o último aqui, ó, pequenininho, falso. Beleza? Vai trocando lá, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Sempre com essa ideia aí, tá? Fica grandão aí, mas não tem erro não. Beleza? Eu já vi aí questões até com 4 proposições. Pode falar. Dá uma explicação aqui, por que tem que ser sempre o 2 elevado a... Porque está sempre dobrando a quantidade de linhas, né? Você viu que com 2 proposições deu 4 linhas? A sua base é 2 que vai sempre dobrando, né? Por quê? Porque você tem 2 proposições, entendeu? Isso, lá na frase você vai conseguir identificar quantas proposições que tem. Exatamente. É muito raro. Eu, particularmente, nunca vi com mais de 4, não. O máximo que eu vi foi a situação aqui, ó, com 16. Mais que 4 nunca vi, não. Nunca vi, não. Porque senão, por exemplo, numa prova... por exemplo, numa prova, imagina você montando essa tabela gigante aí, às vezes, para responder uma questãozinha ou outra. Entendeu? Não faz sentido. Eu acredito que vem aí com 2 ou 3, pessoal, na prova da PM lá. Não passa mais que isso, não, porque vai ficando cansativo, né? Vai ficando sobrecarregado, beleza? Acho pouco provável. Mas com 2, aí é batata de cair, com 2 ou 3, beleza? É o mais comum. Conseguiu compreender, Lucas? A ideia de sempre estar dobrando, você viu que era com 4, aí depois 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Tá sempre a ideia de dobrar. Isso. Lá na frase você precisa observar e ver quantas proposições que tem. Na frase você precisa observar isso aí, ó. Igual essa situação aqui, ó. Quantas proposições eu tenho aqui? 2 proposições simples. O que está conectando elas aqui, ó? O conectivo, beleza? Então você consegue observar quantas proposições que você tem. Se eu tenho 2 proposições, vai ficar 2 colunas, P e Q. E quantas linhas eu vou ter? 4 linhas, beleza? Aí você vai lá e monta a sua tabela verdade, igual a gente estava montando, beleza? Sim, tenho certeza, que é muito recorrente, tenho certeza. Isso, mas às vezes pode cair alguma questãozinha ali ainda, né? Igual a gente viu o nível CESP aí perguntando a respeito de conceitos e fundamentos. Por isso que eu frisei isso com vocês, porque é comum também de cair, beleza? São os fundamentos aí de lógica, tá? Pode cair sim. Tá tranquilo, porque você aprendeu a matéria. Se perguntar para alguém que nunca estudou essa matéria aqui, o cara não consegue responder não, pô. Entendeu? Tá tranquilo porque a gente aprendeu a matéria. Beleza? Tranquilo, pessoal, até aqui? Vamos piorar então? Bom, aprendemos aí a montar a tabela verdade, né? Aí com 2 proposições simples, né? Fica dessa forma. Com 3 proposições, fica dessa forma aqui. Com 4 proposições, fica dessa forma que nós montamos, beleza? Bom, a respeito dos conectivos, pessoal, eu falei com vocês aí que são os conectivos que vão juntar aí essas proposições, beleza? O primeiro conectivo que nós vamos ver é esse aqui, ó. Nós já até vimos ele aqui, ó, na proposição anterior que a gente estava fazendo, beleza? Eu quero que vocês tentem decorar também aí o nome, viu, pessoal? Tentem decorar o nome. Anotem todos eles aí, por favor. E eu quero a atenção de vocês a esses 3 aqui, ó. Esses que eu vou colocar a setinha aqui, ó, são os mais caidores em prova, beleza? Não estou dizendo que os outros 2 não vão cair, mas esses aqui são os queridinhos, beleza? De cair em prova, tá? Conjunção, disjunção e o condicional. Esse aqui, acho que eu vou até colocar 2 setinhas nele, porque esse aqui é querido 2 vezes. Esse aí é o danado. Ele cai muito. Se então, com certeza já deve ter visto algo desse tipo. Verdadeiro é uma produção verdadeira. Verdadeiro com falso é uma falsa. Aí a gente não vai precisar. Não necessariamente. Cada conectivo daquele ali, essa ideia aí muda. Para cada conectivo desse aí, a ideia muda. De ter ideia de verdadeiro, qual que é o próximo? Para cada conectivo ali, dá uma resposta diferente. Entendeu? Aí eu vou ensinar vocês a montar a tabela. E eu vou ensinar um macete também para vocês não esquecerem e conseguir montar a tabela de maneira correta. Tá? Beleza, pessoal? Conectivos lógicos é o que vai conectar ali, ó, as proposições. Beleza? Vocês devem lembrar da proposição que eu passei aqui, ó. Carla é rica e a outra era Fernanda é feliz. Aí eu posso conectar essas orações, essas proposições.
Como é que eu conecto? Através desses conectivos. Vamos utilizar esse primeiro aqui, ó, que é basicamente o que nós vimos lá naquela oração, naquela hora. Carla é rica e Fernanda é feliz. Beleza? Olha o conectivo aí, ó. E, beleza? Vamos testar com o próximo aqui, ó. Disjunção. Carla é rica ou Fernanda é feliz. Vocês viram que mudou? Carla é rica ou Fernanda é feliz. Viu só? Eu juntei ali as duas proposições através desse outro conectivo, que é o ou, beleza? E esse aqui, ó, queridinho de todos aí, ó, o condicional. Se Carla é feliz, então... Não, perdão, é rica, né? Se Carla é rica, então Fernanda é feliz. Viu? Tem um condicional. Se, então. Beleza? Vou parar por aqui e nós vamos ver os demais aqui durante a explicação aqui. Beleza, pessoal? O queridinho é os três aqui, ó. E, ou e o se, então. Esse não costuma cair muito, é o bicondicional. Bicondicional da condicional aqui, ó. Aqui é se, então. Esse aqui é o se, somente se. Na matemática isso aqui é muito comum. Se e somente se. Nós vamos ver como montar a tabela verdade dele aí também. E esse aqui, ó, disjunção exclusiva. Ou. Nós vamos ver aí também. Beleza? Novamente, os mais comuns, é os três primeiros aí. Uma atenção especial é esse aqui, ó. Beleza, pessoal? Até aqui, todo mundo anotou aí, tranquilo? Olha aqui um ponto importante que eu coloquei do lado aqui, ó. Além disso, temos um operador. Aí tomem cuidado, ele é um operador, ele não é um conectivo. Ele é um operador não, beleza? Se eu falar com vocês assim, ó. Falar com vocês algo nesse tipo, quer ver? O exemplo aí de Carla é rica. Carla é rica. Então, se eu fosse montar essa proposição, eu ia escrever isso aqui, ó. P, ia colocar 2 pontos, iria escrever ali, ó. Carla é rica, beleza? E se eu utilizar esse operador não aqui, pessoal? Eu iria representar assim, ó. Com esse símbolo aqui, que é um tio, e iria colocar assim, ó. Não P. Não P. Como é que eu iria falar isso, pessoal? Como é que ficaria o meu texto ali, ó? Em cima teria Carla é rica. Qual que é a negação disso, então, pessoal? Carla não é rica, beleza? Tome cuidado que alguns alunos falam assim, Carla é pobre. E não é isso. Não pode mudar o texto de jeito nenhum. Eu já vi questões desse tipo. Marque a negação da sentença. Aí tá lá, Carla não é rica, Carla é pobre. Aí o cara fala, essa não é rica, ela é pobre. Aí marca pobre. E não é. Tem que ser a negação, beleza? Lá não está dizendo que ela é pobre. Lá está falando que ela não é rica. Não está falando que ela é pobre. Beleza? Tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado. Então vamos lá de novo. Se P é Carla é rica, a negação disso, ou seja, eu uso esse símbolo aqui, ó. A negação disso é o quê? Carla não é rica. Beleza? Não é rica. Isso não quer dizer que ela seja pobre. Beleza? Tomem cuidado com isso, tá? Já vi questões desse tipo. Beleza, pessoal? Isso aqui é um operador, olha lá, o que serve para negar essas proposições lógicas, tá? A gente vai negar, a gente utiliza esse símbolo aqui e tem um outro símbolo também, eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, que é esse aqui, ó, beleza? Daqui a pouco a gente vai aprender a respeito desse operador lógico, tá? Beleza, pessoal? Até aqui? Ó, vamos dar uma atenção maior a esses conectivos aqui agora. Vamos aprender um por um aqui, ó, e aprender a tabela verdade de cada um deles, porque cada um deles vai ter uma tabela verdade diferente, beleza? Então anotem para mim aí, ó. Primeiro conectivo, conectivo E, conjunção. Tentem lembrar do nome, pessoal. Conjunção, vou juntar aquilo ali, ó, vou juntar as proposições. E observe que tem uma simbologia. Cada conectivo desse tem uma simbologia, beleza? Cada conectivo tem uma simbologia. Qual que é a simbologia aqui desse conectivo de conjunção? Esse chapeuzinho aqui, ó, vamos chamar de chapeuzinho. Lá no português é o acento circunflexo, não é? Vamos chamar aqui de chapeuzinho, já que a gente não está no português, beleza? Então toda vez que tiver esse chapeuzinho aí, ó, vai ser conjunção. Como é que se vem escrito lá na prova? Vem assim, ó, P, chapeuzinho, Q. Beleza? Considerando as proposições que a gente tinha aquela hora lá, como é que ficaria, pessoal? P, Carla é rica e Fernanda é feliz. Beleza? Ficaria desse tipo, tá?
Beleza, pessoal? Ah, na verdade já está aqui, ó. Olha lá, a minha primeira proposição, Carla é rica. Minha proposição, P. E a minha proposição Q, Fernanda é feliz. Então, se eu quero montar P e Q, como é que fica? A representação fica assim, P, chapeuzinho Q. Esse chapeuzinho é o meu conectivo E, beleza? E o texto fica assim, ó. Carla é rica e Fernanda é feliz, beleza? Bem de boa, né? Quero que vocês lembrem aí do nome e da representação, tá? Beleza, pessoal? Vamos montar a tabela verdade disso aqui? Vamos lá? Agora qual quebra? Eu vou ensinar vocês um bizu que eu quero que vocês decorem, porque senão, se cada hora for usar um raciocínio diferente para montar essas tabelas verdade aqui, vocês vão sofrer, beleza? Então acompanhe comigo, ó. Nós estamos dentro desse conectivo E, que é o conjunção. Repetir aqui, ó, a minha proposição composta, P e Q. P, chapeuzinho Q. Carla é rica e Fernanda é feliz, beleza? Vamos montar a nossa tabela verdade aqui então, pessoal? Por mais que ela já está pronta aqui, não era para ela aparecer aqui não, mas ela apareceu aí. Vamos montar aqui comigo? Quantas proposições eu tenho? 2. P e Q, beleza? 2 proposições. Se eu tenho 2 proposições, pessoal, quantas linhas eu vou ter? 4 linhas, beleza? Vão montando aí, viu, pessoal, no caderno de vocês aí, para vocês treinarem isso aqui, beleza? Vou ter ali, então, 4 linhas, beleza? 1, 2, 3, 4. Fechar ela aqui bonitinho. Monta aí no caderno de vocês aí. Beleza? Monta essa tabela base aqui, ó, que é a mesma que nós estávamos preenchendo aquela hora. Se eu tenho 2 proposições, 2 colunas. Se eu tenho 2 proposições, quantas linhas eu vou ter? 4 linhas, beleza? Não se esqueçam disso. Vamos montar aqui rapidinho essa daqui. Essa é a base, nós já aprendemos a montar. Vamos lá, rapidão, como é que é? Beleza, muito bom. E aqui? Beleza? Isso aqui tem que estar consolidado aí para vocês, ó. Não pode esquecer. Se errar nessa primeira montagem aqui, vai errar todos os conectivos. Não tem como, beleza? Porque não vai bater. Isso aqui é o básico, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos tentar montar a tabela verdade, então, desse conectivo de conjunção, conjunção E. Como é que vai ficar? Vocês vão criar uma nova coluna, tá? Vou criar de preto aqui, ó. Uma nova coluna com essa operação matemática. P e Q, beleza? Dessa forma aqui, ó. P e Q. E vai criar aí, ó, uma nova coluna, beleza? Vamos complementar aí a tabela de vocês, ó. É assim que a gente resolve os exercícios, viu, pessoal? A gente vai preenchendo essas tabelas, vai incrementando ali, pondo mais informações nessa tabela, beleza? É assim que a gente faz pra gente montar, beleza? Criou-se a nova tabela aí, ó, P e Q, beleza? Agora eu preciso respondendo aqui, ó, verdadeiro, falso, aí eu preciso relacionar, preciso usar um raciocínio lógico, beleza? Eu vou tentar mostrar para vocês um caminho, mas depois eu vou passar um macete, e eu quero que vocês tentem ir pelo macete, beleza? Então acompanhem comigo. Tem como alguma coisa ser verdadeira e verdadeira? Verdadeira e verdadeira? Tem como? Verdadeira e verdadeiro? Então vamos lá, verdadeiro e verdadeiro? Verdadeiro. Tem como uma coisa ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Alguma coisa ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não tem. Então eu vou chamar isso aqui de falso. E ao contrário, tem como uma coisa ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo? Não tem. Então aqui eu vou chamar de falso. Uma coisa que é falsa e falsa, como é que ela vai ficar? Pronto. Vocês viram? Dá para raciocinar dessa forma. Mas é meio confuso. Eu tenho certeza que alguém aí ficou um pouquinho de dúvida na hora de responder. Beleza? Então qual que é o bizu que eu vou passar para vocês, pessoal? É o F. O F que é o bizu. Eu quero que vocês se atentem a ele. O F que é o bizu. Beleza? O F que é o bizu. Acompanhem comigo. Se tiver algum F, ó, observem que tem F aqui, depois tem F aqui, e obviamente, né, tem os dois F aqui. O F é o bizu. Lembra aí, ó. O F é o bizu. Em todo lugar que tiver F, como é que vai ficar? Falso. Tem F aqui?
Não tem, então fica verdadeiro. Ó, tem o F, então falso. Tem o F, falso. Tem o F, falso. Pronto. Beleza? O F que é o bizu. Anota aí, ó. O F que é o bizu. Beleza? Em todo lugar que tiver F, vai ser falso. Na primeira eu não tenho F, por isso que ela fica verdadeira, tá? Essa aqui, pessoal, é a tabela verdade da conjunção. Sempre, tá? Sempre. Tem uns doidão aí que conseguem decorar. Se conseguir decorar, show de bola. Eu não consigo. Eu preciso realmente ir preenchendo essa porcaria aqui toda hora. Eu não consigo decorar. Beleza? Se alguém conseguir decorar, show de bola. Se não conseguir decorar, lembra do procedimento de montagem, tá? Começa por aqui, ó. Esses aqui que eu falei com vocês tem que estar padronizado. E a hora de montar essa nova coluna aqui, ó, que é justamente o nosso conectivo de conjunção, aí lembra, se tiver algum F, vai ficar F. Onde não tiver F, verdadeiro. Beleza? Então, ó lá, verdadeiro. Tem F, F, tem F, F, tem F, F. Pronto, beleza? Montamos aí a tabela verdade da conjunção, beleza? Anota aí, ó. Tabela verdade da conjunção. Isso aqui é padrão, viu, pessoal? Ela sempre vai dar com essa característica aqui, ó. Sempre, tá? Se a gente dar um Google aí e colocar assim, ó, tabela verdade da conjunção, vai aparecer ela montada desse jeitinho aqui, ó. Dessa forma aí. Isso aí é padrão, tá? Sempre dessa forma. Verdadeiro, F, 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 F. Dúvidas? Tranquilo? Essa que é a tabela verdade aí da conjunção. Então observe que já estava ali, ó, preenchido. Ele deu um destaque aqui, ó, para o único que é verdadeiro em vermelho. Beleza, pessoal? Vamos avançar? Qual que é o próximo conectivo? Quem lembra o nome aí? Quem anotou? Disjunção. Qual que é a simbologia? Simbologia. Tem uma simbologia lá. Qual que é a simbologia, pessoal? É um Vzinho, não é? Ah, não. A simbologia eu não passei para vocês, não. Estou cobrando de vocês algo que eu não passei. Aqui, ó. Passei só do voo. Ainda não, né? Disjunção inclusiva. Olha a representação aqui, ó. É um Vzinho, beleza? É um Vzinho a representação, tá? É o ou, beleza? Olha lá, é o ou. Como é que fica aqui então, ó? Olha lá a representação, ó. P, Vzinho, Q. Carla é rica ou Fernanda é feliz, beleza? Qual que é o conectivo? Conectivo ou. O nome dele é disjunção inclusiva, beleza? É o ou. A representação é essa daqui, ó. É um Vzinho, tá? Então, pessoal, vou apagar aqui, ó, parte da minha tabela verdade aqui, beleza? Vou apagar os resultados aqui, porque, como eu falei com vocês, cada conectivo vai ser uma tabela verdade diferente, beleza? Cada conectivo vai ser uma tabela verdade diferente, beleza? Vamos tentar montar aqui então, pessoal, a nossa tabela verdade da disjunção inclusiva. Como é que fica a representação aqui, ó? P, Vzinho, Q, beleza? É como se fosse um chapeuzinho de cabeça para baixo aí, ó, beleza? Então montem no caderno de vocês aí, ó. Essa primeira aqui eu já vou parar de preencher, porque nós já decoramos, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? O que vai mudar vai ser o resultado aqui agora, ó. Beleza? Vamos através do bizu? Eu acho que o bizu é o melhor. Eu já falei com vocês. Quem que é o bizu? O bizu é o F. Eu quero que vocês tenham isso na cabeça de vocês. O bizu é o F. O bizu é o F. Beleza? O bizu é o F. Tá? O bizu é o F. Só que agora ele muda um pouquinho, porque senão a tabela verdade vai ficar igual à anterior, né? Ele muda um pouquinho. Como é que eu faço para me decorar isso aqui, pessoal? Essa aqui é qual tabela verdade? É a segunda tabela verdade, né? É a segunda tabela verdade que nós estamos aprendendo. A primeira foi qual? Foi a da conjunção, que é o E. Essa é a segunda tabela que nós estamos aprendendo. Se é a segunda tabela, eu sei que o bizu é o F, eu vou procurar onde eu tenho dois Fs. É a segunda tabela verdade que eu estou montando. É a segunda tabela verdade que eu estou montando. Eu sei que o bizu é o F, então eu vou procurar onde tem dois F. Olha o bizu, ó.
É isso que eu quero que vocês decorem. Vocês conseguiram entender? Essa é a segunda tabela que nós estamos criando, não é? A primeira era da conjunção. Nós já montamos lá, já entendemos o bizu. Agora nós estamos indo para a segunda tabela. A segunda tabela é essa daqui, ó. É a de disjunção, que é o OU. E eu sei que o bizu é o F. Eu sei que o bizu é o F. Já que é a minha segunda tabela, então eu vou procurar 2F. Beleza? Onde que tem 2F, pessoal? É nessa última linha. Onde tem 2F, a minha resposta é F. Eu estou falando com vocês, o bizu é o F. O bizu é o F. Se aqui é verdadeiro, o resto vai ser... Ó, perdão, se aqui é falso, o resto vai ser verdadeiro. Olha aí o bizu. Beleza? É assim que eu quero que vocês lembrem, tá? É assim que eu fiz para me decorar. Beleza? Conseguiram entender? Vamos recapitular? Sem o bizu, como é que seria? Sem o bizu é um pouco mais difícil em algumas situações. Por exemplo, verdadeiro ou verdadeiro. Tem como uma coisa ser verdadeira ou verdadeira? Verdadeira. Ou ela é verdadeira ou ela é verdadeira. Tem como uma coisa ser verdadeira ou falsa? Tem, ela pode ser verdadeira ou falsa. Aí que tem que lembrar, ó, é verdadeira a resposta. Tem como alguma coisa ser falsa ou verdadeira? Tem, então, verdadeiro. E aqui, tem como alguma coisa ser falsa ou falsa? Aí qual que seria a nossa resposta? Verdadeiro. Tem como uma coisa ser falsa ou falsa, só que na verdade a resposta é falsa. É aí que tem que tomar cuidado. Porque se você usar essa ideia, na hora de preencher aqui, às vezes você pode errar, entendeu? É por causa do outro. É, pessoal, aí às vezes não é sempre que essa ideia funciona. Então, qual que é o bizu que eu passo para os alunos? O bizu é o F. O bizu é o F. Aí é só lembrar, beleza? Só lembrar. Na primeira tabela, pessoal, qual que era o raciocínio que a gente estava usando lá? Se tivesse um F, já era falso. Se tivesse um F, já era falso. Foi essa a ideia que a gente usou na primeira tabela. Essa daqui é a nossa segunda tabela que a gente está preenchendo. Nessa daqui, vocês vão procurar para mim onde tem 2F. Já que é a segunda tabela, eu vou procurar onde que tem 2F. Beleza? Onde tiver 2Fs, a minha resposta vai ser falsa. E o restante todo vai ser verdadeiro. Beleza? Lembra do bizu que vai ser mais fácil do que ficar raciocinando aí de tentar entender. Verdadeiro ou verdadeiro? Dá verdadeiro? Às vezes vocês podem se perder nas ideias aí. Se lembrar que o bizu é o F, já era. Beleza? Ou outro caminho é realmente decorar isso aqui, ó. Tá? Beleza, pessoal? Até aqui? Vamos recapitular? Se fosse 3 colunas, tivesse 2F e um V na mesma linha, aí seria falso. Não, sempre que tiver 2F. Se tiver 2F, aí vai ser falso. O restante todo vai ser verdadeiro. Tá? A dica é essa, o bizu é esse. Então, se fosse tudo F, seria falso. Imaginem comigo uma tabela com 3 proposições. Tem 3 proposições, 8 linhas. Aí vai ter uma dessas linhas lá que vai ter F, F, F. Essa resposta aqui vai ser falsa. O restante todo vai ser verdadeiro. Essa que é a ideia, entendeu? Onde tiver F, F, V. Se não tiver essa possibilidade aqui, tudo verdadeiro. Beleza? Se tiver lá, ó, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Se tiver lá, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? O único que vai ser falso, pessoal, é onde tiver todos os F. Onde tiver todos os F. Beleza? Que é essa situação aqui, ó. F, F, então é F. O resto tudo é verdadeiro. Beleza? Na disjunção. Tomem cuidado. É o que eu estou dizendo o tempo todo. Cada conectivo vai ter uma tabela verdade diferente. É o contrário da outra. Tá? Não, eu quero que você continue com a ideia de procurar o F, tá? É porque ela que chegar na terceira ali, eu vou te falar para procurar o F também, porque senão... Porque é o contrário, né? Na outra lá, a gente fica procurando o F. Aqui, eu poderia também ter a ideia de procurar o V. Onde tiver V, vai ser verdadeiro. Só que na terceira que a gente vai aprender aqui agora, a gente vai procurar o F de novo. Aí vocês podem ficar confusos. Eu vou procurar F, vou procurar V. Vou procurar F, vou procurar V. Pode ficar um pouco confuso, entendeu? Então, lembra apenas do F, que vai ser mais fácil, tá? Na primeira tabela... Se tiver algum F, vai ser falso. Se tiver algum F, vai ser falso. Nessa segunda, como é a minha segunda tabela, eu vou procurar onde tem 2F. Onde tem 2F, vai ser falso. O resto todo vai ser verdadeiro. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deu para compreender? Vamos avançar mais aí?
Então anotem aí, ó, essa aqui é a tabela verdade da disjunção, beleza? E anota a disjunção inclusiva, porque tem a disjunção exclusiva. Tem duas, tá? Então anotem aí. Disjunção inclusiva. Essa aqui é a inclusiva. Daqui a pouquinho nós vamos ver a exclusiva. Anota aí essa aí que é a tabela verdade. Como eu falei com vocês, se der um Google aí, vai pesquisar, coloca assim, uma tabela verdade da disjunção inclusiva. Vai aparecer ela preenchida daquela forma ali, ó. Beleza? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Vamos avançar um pouco mais aí. Aprendemos a respeito do conectivo conjunção, que é o E. Agora aprendemos a respeito do disjunção inclusiva, que é esse Vzinho aqui, ó. Beleza? E acabamos de montar a tabela verdade aqui. Vamos para o próximo? O próximo aqui, pessoal, seria o se então. Mas seguindo a ordem aqui, ó. Aí aqui tem a tabela, né? Nós já preenchemos aqui. Olha lá, observem que é ou, beleza? O próximo aqui, pessoal, vai ser o exclusivo, beleza? Antes da gente ir para aquele se então, tá? Para vocês já entenderem aqui esse exclusivo, tá? Beleza, pessoal? Conectivo, disjunção exclusiva. É exclusiva, dá a ideia de excluir as possibilidades, beleza? Exclusiva, tá? É o exclusiva. Olha a representação, ó. É o Vzinho, só que agora ele tem um tracinho aqui embaixo, ó. Fiquem atentos a essas representações, porque na hora da prova se confundir lá, aí erra. Beleza? Disjunção exclusiva. Dá a ideia de excluir as possibilidades. É exclusiva. Eu vou excluir as possibilidades, beleza? Vou apagar aqui, viu, pessoal, a tabela, que é igual eu falei com vocês, cada conectivo vai ter uma tabela verdade diferente, tá? Vou apagar o bizu do F aqui. Beleza? Aqui também vai mudar. Tranquilo? Vamos entender um pouco melhor essa daí, então? Disjunção exclusiva. Primeiro ponto, a representação, ó. É um Vzinho, mesmo V que a gente estava utilizando naquela hora, só que agora o que mudou? Tem uma barrinha aqui embaixo, ó. Se tiver a barrinha embaixo, vai ser exclusivo, beleza? Dá a ideia de exclusão, tá? Aqui, ó, note que são situações excludentes, tá? Nós vamos excluir as possibilidades, beleza? Olha aqui as proposições, ó, são as mesmas. Carla é rica e a segunda proposição, Fernanda é feliz. São as mesmas. Como é que vai ficar o conectivo entre elas, então? Ó, fica assim, ó, P, Vzinho com tracinho, Q, ou e ou. Esse de disjunção exclusiva, pessoal, é o ou, beleza? É o ou. Vocês anotaram ele lá aquela hora? Eram 5, não eram? Eram 5. Eu pedi para vocês irem anotando. Ele era o último lá, não era? Beleza? Disjunção exclusiva, ou. Bom, seguindo essas duas proposições aqui, ó, Carla é rica, Fernanda é feliz. Como é que fica, então, esse conectivo aí de disjunção exclusiva? Ou Carla é rica, ou Fernanda é feliz. Vocês viram? É uma possibilidade ou outra. Tomem cuidado. É uma possibilidade ou outra. Ou Carla é rica, ou Fernanda é feliz. É uma coisa ou outra. É uma coisa ou outra. Beleza? Conseguiram compreender, pessoal? Vamos tentar montar a nossa tabela verdade aqui. A primeira parte nós já sabemos. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Nós já sabemos. E agora, como é que fica isso aqui, ó? Vocês viram ali, pessoal, que passa a ideia de excludente? Eu estou falando com vocês, é uma coisa ou outra. É uma coisa ou outra. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou Carla é rica, ou Fernanda é feliz. É uma coisa ou outra, beleza? Então, vamos lá? Se é uma coisa ou outra, pode ser verdadeiro e verdadeiro? Ou verdadeiro? Não pode. É uma coisa ou outra. Ou a Carla é rica, ou a Fernanda é feliz. É uma coisa ou outra. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Então não posso ter
verdadeiro e verdadeiro. Não posso ter. Tem que ser uma coisa ou outra. Beleza? Eu quero que vocês tenham isso na cabeça. É uma coisa ou outra, tá? Então aqui, ó, falso. E aqui, ó, pode ser verdadeiro ou falso, ou verdadeiro ou falso. Aí pode, porque tem que ser uma coisa ou outra. Tem que ser uma coisa ou outra. Então aqui vai ser verdadeiro. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó, pode ser falso ou verdadeiro, ou falso ou verdadeiro, é uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Então aqui pode, beleza? E a última aqui, ó, ou falso, não pode, beleza? Tem que ser uma coisa ou outra, tem que ser uma coisa ou outra, não pode ser falso, beleza? Pronto, aí montamos a nossa tabela verdade, tá? Essa aqui não tem um macetezinho do F, não. O F é só para os três, aqueles três mais utilizados lá, que é o E, ou e o se então, beleza? Para esses dois de disjunção exclusiva e aquele se, somente se, é essa ideia aqui, ó, de um ou outro, um ou outro, um ou outro, beleza? Tranquilo, pessoal? Todo mundo conseguiu compreender a ideia? Vamos recapitular? Eu posso ter ou verdadeiro ou verdadeiro? Não, tem que ter na cabeça aí que é um ou outro. Ou o negócio vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. Não pode ser os dois não, beleza? Ou verdadeiro, não posso. Então isso aqui, ó, é falso, beleza? Ou verdadeiro ou falso. Aí, até a hora de falar faz mais sentido. Ou verdadeiro ou falso. Beleza, faz sentido. Eu posso ter verdadeiro, beleza? Falso ou verdadeiro. Ou falso ou verdadeiro. Também faz sentido. Então eu posso ter, é uma opção ou outra, uma opção ou outra. Aqui, falso e falso. Não posso ter, tem que ser uma das duas opções, ou é um ou é outro. Então aqui a minha resposta é falsa. Beleza, pessoal? Qual que é o nome disso aqui? Disjunção exclusiva, beleza? Exclusiva, o próprio nome fala aí, ó, de excluir, ele vai excluindo essas possibilidades. É um ou outro, beleza? Pessoal, nós já estamos no finalzinho da nossa aula, aí vai ficando cansativo, ainda mais essa matéria aqui, que é muitos conceitos, muita coisa, pode montar a tabela verdade aqui, dá um pouco de trabalho, eu fico cansado e eu vejo também que vocês ficam cansados, tá? Então, como a gente já está no finalzinho, nós vamos acabar aqui esses conectivos e chegar em casa, ó, vocês vão descansar aí e pegar isso aqui para treinar, beleza? Porque senão vocês vão esquecer, quando chegar na semana que vem aí, a gente for ter aula de novo, eu aposto que vocês vão esquecer aí a montagem da tabela, então tem que treinar, beleza? Tem que sempre estar treinando aí. Vamos passar para o próximo conectivo? O próximo agora é o se então, beleza? Se então. Ó, a tabela verdade está aqui, igualzinho nós montamos, está certinho, beleza? Aí, ó, o se então. Pessoal, o se então, ele é o mais queridinho de todos, tá? Mais queridinho de todos. Cai muito, 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 muito. Se então é uma condicional, beleza? A representação é essa aqui, ó. É uma setinha para a direita, beleza? Setinha para a direita, tá? Vou apagar aqui também a tabela verdade para a gente preencher as respostas, beleza? Posso apagar? Observem aqui, a simbologia aqui também vai mudar, beleza? Agora a simbologia é qual? É uma setinha lá, ó. Se P, então Q. Se P, então Q. Beleza? Como eu falei com vocês, a tabela verdade também vai mudar. Para cada conectivo, a tabela verdade vai mudar. Beleza? Bom, temos aqui as duas proposições, ó. Carla é rica e a outra proposição é Fernanda é feliz. Beleza? Como é que a gente monta então, pessoal? Esse conectivo de condicional, se então. Fica assim, ó. Se Carla é rica, então Fernanda é feliz. Se Carla é rica, então Fernanda é feliz. Fica dessa forma aqui, ó. Tenham bastante atenção a isso aqui, ó. Se então, beleza? Se então, se Carla é rica, então Fernanda é feliz. Beleza? Tranquilo, pessoal? Como é que vai ficar a montagem aqui, então, ó, da minha tabela verdade? Eu vou lá e vou preencher verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Não é isso mesmo? Agora que eu vou preencher a minha coluna aqui com a minha resposta
desconectivo condicional. Se, então. Beleza? Qual que é o bizu? O bizu é o F. De novo, ó. O bizu é o F. Beleza? Vocês lembram que lá na primeira tabela, vamos recapitular? Lá na primeira tabela a gente ficava procurando o F. Onde tinha um F, a resposta era falsa. E o resto era verdadeiro. Na segunda tabela que a gente aprendeu, a gente estava procurando o que tinha 2F. O que tinha 2F era falso. E o resto é tudo verdadeiro. Beleza? Aqui, pessoal, vai ser o seguinte. Eu vou falar um trechinho aqui que às vezes vocês já devem ter escutado esse bizu. E eu vou anotar ele aqui também. Chama assim, ó. Vera Fischer. Vocês conhecem aí Vera Fischer? Vera Fischer, falsa. Eles chamam a Vera Fischer de falsa. Vera Fischer, falsa. Vera Fischer, falsa. Lembra aí, ó. Vera Fischer, falsa. Tem um outro bizu que um aluno meu me passou na última aula, mas eu já decorei esse da Vera Fischer. Ele falou comigo assim, ó. Vai fugir? Fugiu. Também funciona. Eu prefiro o da Vera Fischer. Vai fugir? Fugiu. Beleza? É o único que é falso, pessoal. Se esse que é o único que é falso, o resto todo vai ser verdadeiro. Beleza? Estou falando com vocês, ó. O bizu é o F. Nessa situação, né? Do Vera Fischer falso. Beleza, pessoal? Então, ó, qualquer coisa, dá um destaque para esse aqui, ó. Para vocês lembrarem aí, ó. Pode lembrar dos dois bizu. Vera Fischer falsa ou vai fugir, fugiu. Beleza? Anota aí, ó. Vai fugir, fugiu. Vera Fischer falsa. Beleza? É um caminho para a gente lembrar essa desgrama desse trem. Se ali é falso, pessoal, o restante todo vai ser verdadeiro. Beleza? Aqui fica verdadeiro, aqui fica verdadeiro, aqui fica verdadeiro. Aqui não tem aquela ideia de tentar imaginar, não. Ah, se isso aqui for verdadeiro, então isso aqui também vai ser verdadeiro e a resposta vai ser verdadeira. Aqui não tem como a gente conseguir raciocinar, não. Aqui é só através do bizu mesmo, tá? Aqui é só através do bizu. Vera Fischer, falsa. Vai fugir? Fugiu. E o restante todo é verdadeiro. Beleza? E é o queridinho, viu, pessoal? Tentem dar um jeito aí de lembrar. Lembra desse bizu aí do Vera Fischer falsa, tá? Que essa daí é as que mais caem aí. Se tivesse 3 colunas, não cai 3 colunas com se então. Porque como é que você vai falar, tipo, se então, com 3 possibilidades? Não tem como. Ou com 4, não cai, é só 2. É se então, entendeu? Se então. Aí é só 2 possibilidades, tá? É isso, exatamente. Porque não tem como eu montar 3 ou mais proposições com se então. Ele é um condicional. É se isso acontecer, faça aquilo. É uma coisa ou outra, basicamente. Entendeu? Não tem como eu montar com 3 proposições o se então não. Beleza? Então sempre é essa ideia aqui de Vera Fischer falsa ou vai fugir, fugiu. Só essas 2 possibilidades, com 2 proposições. Beleza? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Vamos avançar um pouco mais? Vai ser o nosso último conectivo. Beleza? Qual que é o nome dele aí? Se, somente se. É isso mesmo? Se, somente se. É o último. Bicondicional, beleza? Aqui tem a tabelinha. Opa! Aqui tem a tabelinha que é essa daqui que nós já montamos, beleza? Ela aqui, ó. Basicamente o que eu já falei com vocês, que é a ideia aí do Vera Fischer falsa. Ou vai fugir, fugiu. Olha o último aí, pessoal. Último conectivo, são 5. Bicondicional. Olha a representação lá, ó. Mudou, né? É a setinha indo e voltando. Bicondicional, beleza? Essa tabela inicial permanece da mesma forma, não muda. O que vai mudar é a nossa resposta aqui, ó. Beleza? Como é que fica a representação, pessoal? Olha lá, ó, a setinha indo e voltando, beleza? Bicondicional. Se, somente se, tá? Olha lá as 2 proposições, ó, Carla é rica, Fernanda é feliz. Se, somente se, Carla é rica, ou então dessa forma, ó, Carla é rica, se, somente se, Fernanda é feliz. Tem uma certa conexão entre elas ali, ó, beleza?
Ele meio que está reforçando aquilo. Se e somente se Carla é rica, se e somente se Fernanda é feliz. Beleza? E a tabela verdade disso, hein? Como é que fica? Vou anotar o bizu no cantinho aqui, pessoal. Aquela que a gente estava aprendendo lá de disjunção exclusiva, estava dando a ideia de ou uma possibilidade ou outra possibilidade. Aqui ele meio que está agrupando isso, ele está meio que reforçando. Olha lá, o Carla é rica, se somente se Fernanda é feliz. É como se ele estivesse reforçando isso duas vezes, beleza? Então, tem uma certa dependência, tá? Isso aqui vai acontecer se somente se isso aqui acontecer, entendeu? Tem uma certa conexão entre eles ali, ó, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, bizu. Bom, lá na disjunção exclusiva, a gente estava tendo aquela idade de era ou um ou outro. Era um ou outro. Lá não tinha conexão entre eles. Nessa daqui, pessoal, tem que ter uma conexão. Carla vai ser rica se somente se Fernanda for feliz. Então tem uma conexão entre eles. Vocês lembram qual que era o bizu lá da disjunção exclusiva? Tinha que ser um ou outro. Um ou outro, não era isso? Por exemplo, se fosse ou verdadeiro ou falso, aí dava verdadeiro, não era? Tinha que ser um ou outro. Aqui é justamente o contrário. Eu já escrevi aqui, ó. Contrário da disjunção exclusiva. Anota aí, ó, que é esse aqui que é o bizu. É o contrário da disjunção exclusiva. Beleza? Vamos pegar essa ideia, então. Ó, se é o contrário, como é que vai ficar? Lá não poderia ter, né? Ou verdadeiro ou verdadeiro. Lá não poderia ter. Lá a resposta ali seria falso. Não é o contrário? Não é o contrário? Então aqui vai ser verdadeiro. Beleza? É o contrário. Vou montar ela aqui embaixo, que aí a gente vai comparando as duas. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Vamos lá, pessoal, rapidinho naquela anterior, que era essa daqui, ó, disjunção exclusiva. Era um ou outro, não era? Vamos recordar rapidinho? Poderia ser lá, ó, verdadeiro e verdadeiro. Tem que ser um ou outro, vocês lembram? Um ou outro. Não pode ser verdadeiro e verdadeiro, tem que ser um ou outro. Então aqui a resposta lá estava dando falso. E aqui, pode ser ou verdadeiro ou falso? Pode. Então a resposta lá era verdadeiro. Tem que ser um ou outro. Aqui, ó, tem que ser um ou outro. Ou falso ou verdadeiro. A minha resposta lá era verdadeiro. E aqui, falso, falso. Não pode ser. Tem que ser uma coisa ou outra. Então aqui estava ficando falso. Então, ó, essa daqui é essa, tá, pessoal? Disjunção exclusiva. É essa daqui, que nós montamos lá aquela hora, beleza? Essa que nós estamos montando aqui agora, do bicondicional, ela é o contrário dessa daqui, ó. É o contrário. Então, qual que é o meu conselho? Monta essa daqui e na hora de montar a outra, só inverte. Só inverte as possibilidades, beleza? Então, como é que vai ficar, ó? Olha lá, tudo ao contrário. Aqui, ó, os únicos dois que era verdadeiro eram esses dois aqui, ó. Então, agora eles vão ficar falso. Então, aqui falso, aqui falso. Olha lá, o primeiro era falso, então fica verdadeiro. O último era falso, então fica verdadeiro. Beleza? Fica o contrário. Fica o contrário. Olha lá, ó, contrário da disjunção exclusiva. Beleza? Fica o contrário. Tranquilo? Esse não tem. Esse o bizu é de lembrar que é o contrário. Tem que decorar a outra. É, e essa da bicondicional aí não tem, tipo assim, nem raciocinando um ou outro, porque as palavrinhas são difíceis, ó. Se, somente se. Então, até para raciocinar isso é complicado. A ideia que ele passa pra gente é de estar reforçando, de ter uma certa conexão entre elas. Mas você pode tentar raciocinar. Por exemplo, Carla é rica se somente se Fernanda for feliz. Então, tem que acontecer, né? Então, por isso que aqui está dando verdadeiro, ó. Só vai ser verdadeiro se realmente aquilo ali acontecer, ó. Entre essa e essa, vai ser verdadeiro, beleza? Ou então se for justamente ao contrário, né? Se for justamente ao contrário. Se Carla não for rica,
Se somente se, Fernanda também não vai ser feliz. Então, por isso que aqui também fica verdadeiro. Só que é difícil de ter essa visão. Então, eu prefiro decorar e lembrar que é sempre o contrário da disjunção exclusiva. Pode falar. Somente se repetir Re- é verdadeiro. Ah, sim, entendi. Se repetir vai ser verdadeiro. Porque aqui está repetindo, ó, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro. Está repetindo, né? É uma forma de vocês tentarem decorar também, beleza? Não. Esses de condicional, só 2 colunas, porque é se então, se somente se, não tem como ser mais que isso, não. Os 2 primeiros tem como ter mais. Que é e ou. E ou. Uhum. Vai cair as perguntinhas daquele jeito lá. Carla é rica, se somente se, como é que vai cair? As questões caem assim, ó. Se desse tempo a gente ia fazer algumas questões. Ou cai só o... Vou te mostrar. Aqui, pessoal, nessa apresentação, vou mandar para vocês, tem um resumo, beleza? Tem um resumo, mas eu peço que vocês tentem realmente seguir a ideia que eu passei para vocês aqui, ó, de lembrar que o bizu é o F, beleza? Deixa eu ver se eu tenho uma questão aqui. Deixa eu ver se tem uma questão aqui mais aprofundada. Aí, ó, cai assim, ó. Prove que não P... Na verdade, tem um conectivo. Se, então. Se não P, então. Se P, então Q. Até para falar é um pouco difícil por causa dos conectivos, né? Não, essa tá pequena, pô. Eu já fiz na penal uma que dava umas 4 operações dessa daqui e a gente precisava ir montando a tabela verdade. O que é tautologia, pessoal? Alguém na sala lá no último dia perguntou na minha sala, eu falei de tautologia, o cara tá assim, isso é doença? O que é tautologia, pessoal? Alguém sabe? Tautologia é quando a gente tem algo que é verdade, uma situação que é verdadeira. É a mesma coisa que tautologia, beleza? Se eu escrever isso aqui, ó, 2 é igual a 2, isso aqui é uma tautologia, beleza? Que é uma igualdade, é uma verdade. Exatamente. Tautologia. Então, ó, vai vir já tem essa operação, tô perguntando se essa operação aqui é verdade. Na penal já caiu lá para mim algo desse tipo aqui, ó. Várias operações lá, pedindo pra gente fazer. Algo desse tipo. Aí tem lá várias operações, ó. Aí a gente vai montando a tabela verdade a fim de responder se isso é verdadeiro ou falso. Se é tautologia, se é contingência, se é negação. Mas aí vai dar quantas colunas? Quantas colunas, pessoal? Quantas proposições eu tenho ali? 2 proposições. Qual que é a primeira? P e a segunda é Q. 2 proposições, beleza? É só montar com calma. Olhando aqui parece que é difícil, mas a hora que pega para fazer, vocês vão ver que não é tão difícil. O difícil é lembrar da tabela verdade. Você vai colocar em cada coluna. Exatamente. Vai formando. Exatamente. Você monta a primeira coluna aqui, ó. Cada partezinha dessa aqui eu vou montando. Não P, aí depois eu faço. Se não P, então isso aqui, e vou montando. Dou prioridade para quem está dentro do parênteses aqui, vou montando. A hora que eu montar toda a minha tabela, vai chegar no final da tabela aqui que vai ter isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo. Aí se der tudo verdadeiro, lá, ó, verdadeiro, 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 então isso aqui vai ser uma tautologia. Por quê? Tautologia é igualdade, é uma situação que é verdadeira. Se der tudo verdadeiro, então é uma tautologia, a nossa resposta é verdadeira, entendeu? É basicamente isso. Então isso nós vamos aprender na próxima aula a respeito de tautologia. Olha lá, tudo verdadeiro, ó. Tudo verdadeiro. Se é tudo verdadeiro, tautologia, beleza? Mas aí tem que ser verdadeiro. Assim. 4 colunas não. 2 colunas. O restante a gente vai preenchendo com as operações. Aqui são as 2 colunas. Isso aqui é operação. Isso é operação matemática. Isso é operação matemática. Entendeu? Deixa para amanhã. Nós vamos falar de tautologia.